Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Salomão, eu estou aqui para mediar esse painel. Na verdade, estou aqui para abrir o espaço para que eles contem tudo o que eles sabem para a gente. Eles fizeram um pacto comigo ali que eles não vão esconder nada, né? Depois a gente edita tudo isso. Mas queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que tudo que a gente está fazendo aqui vai ser registrado e depois vai ser disponibilizado nas redes sociais, no YouTube como vídeo, né? Importante frisar que essa feira, a Music Show, tem uma concepção diferente, buscando aproximar essas partes, né, grandes profissionais do setor, né, das pessoas que estão em inúmeros estágios, né, em suas carreiras ou no aprendizado dentro de todo o espectro que envolve a música, né. Eu queria agradecer de novo, né, agradecer imensamente a presença deles, né, por disponibilizar esse tempo, pedir desculpas pelo atraso, garantir que a gente vai compensar esse atraso com conteúdo, com boas histórias, com um pouco de bom humor também, né, e queria já passar a bola de cara para eles. Gostaria que rapidamente cada um deles desse uma pequena autoapresentação para a gente. A gente tem uma audiência muito diversa, né, e essa audiência nem sempre conhece detalhes, né, de cada um deles, então queria passar a palavra aí para o Nelson, para ele começar. Obrigado, Nelson, pela presença, antes de mais nada. Obrigado, Marcelo. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Nelson Malgratz, eu sou de Minas Gerais, Uai, né, e a minha experiência nesse mundo vem desde quando eu tinha cabelo, isso vai uns 30 anos por aí. Parece que é um padrão aqui, né, tirando o Alê, né? Hoje eu sou o Country Manager da VIXA, que é a associação que faz as feiras Infocom no mundo todo. Eu represento a associação aqui no Brasil e a gente promove cursos, certificações, normas técnicas, etc. Grande parte dos associados da VIXA no mundo todo, dos quase 6.000 associados que a gente tem, são profissionais, empresas de eventos, de produção de eventos. Então, a gente sabe muito bem como que é o desafio e o encanto dessa área que a gente atua. Boa tarde a todos, especialmente para quem está nos assistindo no YouTube. Meu nome é MacGyver Zito, eu sou da Produtores Associados. Eu sou diretor técnico de eventos, shows, festivais. Nós atuamos em eventos de grande concentração de massa, onde praticamos a diário eventos para mais de 50.000 pessoas. Minha primeira graduação é em engenharia, depois em direito, justamente para poder abarcar todos esses elementos que existem dentro do ramo do show business, no qual eu atuo há 34 anos. Mais ou menos isso. Bom, eu sou o Alexander Gama, da Apple Produções. Estou no mercado desde 94. E tenho uma estradinha aí um pouco considerável em relação a vários acontecimentos. Minha formação é em processamento de dados e aí eu aplico isso na minha vida em modo geral. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Amadeu. Eu sou da SP Eventos, uma empresa que já tem 35 anos no mercado. E eu tenho um pouquinho mais do que ele ali, que diz que tem 30. Eu tenho 43 de eventos. Então, eu sou quase um Matusalém na área de eventos aí. A gente trabalha com montagem de estrutura para show. Os maiores shows internacionais hoje, acredito que a gente faz acima de 90%. E quero agradecer aí a presença de vocês aí para ouvir as histórias de todo mundo aí. Oi, boa tarde, meu nome é Braga, conhecido como Braguinha, também já tenho bastante tempo. A música sempre foi a referência para a minha vida profissional. Eu sempre estava fazendo um retrospecto, acho que só o meu primeiro emprego foi como num banco, antigo, extinto Banco Nacional, não tinha a ver com música. De lá para cá, eu trabalhei com música, ligado à música a vida inteira. E trabalhei pelo primeiro emprego em São Paulo, foi num lugar chamado DJ Club,
que alugava discos para DJ, para casa noturna. Tinha o Juninho Tonon, que ia para os Estados Unidos, ia para Nova York, trazia os 12 polegadas e que ninguém tinha, e a gente então alugava os discos para o DJ. Era um comércio hoje que, enfim, teria morrido, já estava fadado ao fracasso, mas na época era um grande sucesso. E de lá para cá, toda a minha vida eu descobri que a música é a matéria-prima do meu trabalho. Hoje eu estou mais voltado hoje não, já há algum tempo, para o evento corporativo, mas a música sempre foi o diferencial do meu trabalho, foi a maneira que a gente achou de promover sensações, promover, fazer com que as pessoas levem a imagem daquele evento, para que ele leve a mensagem daquela marca de uma maneira exclusiva, de uma maneira emocionante, de uma maneira alegre. Então, passando por todas as coisas, já trabalhei com música sendo fã, já trabalhei sendo contratante, já trabalhei sendo organizador, enfim, já estive de todos os lados do balcão. Então, música é uma coisa que me move. Eu tenho até uma hashtag que a gente criou, que foi o movido à música. Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que a gente cria envolvendo a música e, obviamente, com toda a indústria, com todo o ambiente que rodeia isso, né? Passando por palco, som, luz, artistas, empresários, enfim. Essa situação é uma coisa incrível e que o que a gente puder agora compartilhar aí com vocês aí vai ser um prazer. Obrigado. Agradeço a todos aí pela apresentação e já queria começar com uma certa provocaçãozinha, né? Como vocês veem esse cenário hoje, né? Onde a gente percebe que a música incorporou muitas coisas dos eventos corporativos, né? No formato, né? A gente acabou de ter um painel aqui falando de profissionalização, né? E cada artista hoje é praticamente um plano de negócio, né? Ambulante. Então eu queria perguntar que vocês dessem um depoimento, né? Como vocês enxergam o cenário atual sobre esse aspecto, né? E como que vocês veem essa over profissionalização, né? Até às vezes deixando um pouquinho do talento de lado e em benefício do evento como um todo, né? Do entretenimento. Eu acho que existe uma adaptação, na verdade. Existem artistas que sabem se adaptar e se propõem, aliás, não é nem saber, se propõem a adaptar o seu show, se adaptar a sua apresentação para um determinado tipo de evento, seja ele maior, menor, para o público A, ou B, ou C, enfim. Infelizmente, aqui a gente não tem muitos artistas que fazem concessões. Os que fazem são os que mais trabalham no mercado corporativo. Eu poderia falar alguns nomes aqui, mas aí esqueceria de outro, mas eu vou falar de um só. Se tem um artista que sabe se modelar, que sabe se adaptar para o mercado corporativo, vou falar dois. Paralamas do Sucesso e Jota Quest. Teriam outros. E tem outros artistas maravilhosos, artisticamente falando, só que não conseguem adaptar os seus shows, não conseguem adaptar as suas apresentações para o mercado corporativo, ou por serem grandes demais, ou por não fazerem concessões, ou por, enfim, uma estratégia de cada um. Eu faço muito festival, né? Yamada Festival em Belém, Pop Rock em Belo Horizonte, Planeta Atlântida no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará Music, Festival de Verão de Fortaleza, Festival de Verão em Salvador, Ceará Music em Fortaleza. E todos esses festivais têm em comum, além da grande concentração de massa e transmissão, seja ela via streaming, seja por rádio, seja ela televisiva, nós temos um outro elemento em comum. É o lema do atirador de elite. One shot, one kill. Tem uma oportunidade de causar boa impressão. Então, nós temos
uma única hora, ou seja, é um show de 1 hora. Você tem que adensar, não é difícil para esses artistas dessa magnitude, né? Paralamas e Jota Quest de novo, que adensar todos os seus sucessos em uma única hora. Eles têm que fazer até uma lista de Schindler ali, ver o que eles vão botar, o que não vão botar. Mas você tem que pegar e partir do princípio de que vão fazer o seu melhor. O crème de la crème vai estar ali, adensado. Se ele tem isso incutido na sua mente, ele vai migrar para o mercado corporativo com grande facilidade. Mas isso também é culpa e responsabilidade daquele cara que está atrás. No caso do Paralamas de Sucesso, o Zé Fortes, que é o empresário. No caso do Jota Quest, que ele citou aqui, o Elber Oliveira. O nome da empresa dos Paralamas de Sucesso são Os Quatro. Os Quatro Produções. Herbert Viana, Bi Ribeiro, João Baroni e Zé Fortes. Ele é um dos artistas, ele só não está no palco, ele está atrás do palco. Ele faz tudo aquilo acontecer. Se esse cara tiver essa mentalidade e fazer concessões a diário, né? Fazer aquelas escolhas das suas renúncias, eu não vou tocar o meu show inteiro, não. Se ele fizer isso, ele vai ser convidado para fazer muito mais shows corporativos. Não é isso? Eu acho que o artista tem que ter por trás dele essa mentalidade corporativa, né? Que é algo que foi até discutido no outro painel também. Não, eu vou chegar e vou fazer o meu som. Não é mais assim, né? Ele tem que ter essa coisa que às vezes não aparece, como você está falando. Sempre tem um quarto, um quinto, um sexto elemento da banda que ninguém nunca conhece, mas é esse o cara que de repente está levando ou abrindo essas frentes, né? E aí ele consegue essa penetração nesses mercados, que é um mercado muito diferente, né, do mercado do público em geral. Eu que às vezes a gente está com um artista, só o show dele e na maioria das vezes ele no corporativo, uma dica que eu sempre dou é evitar com que o cliente final contrate o artista diretamente, porque isso faz com que tudo se ingesse cada vez mais. Quando passa na mão de um produtor ou de um diretor técnico, alguém que tem uma noção melhor de contratação, para o corporativo ele vai adaptar o show. Então, eu já fiz show com a Ivete, por exemplo, no qual ela não abriu mão de nada, cenário nenhum, queria tudo, etc. Para mim foi, eu acho que o maior desafio da minha vida até hoje. E já fiz show com a Ivete com o mínimo possível de equipamento, com chuva no Cristo Redentor, e ela falando, galera, vamos, o jeito dela descontraído de falar, falou, me ajuda que o cachê é bom, vamos que... Então, assim, é o tipo e a maneira como se contrata, então isso é muito importante pro corporativo. Bom, eu na realidade nessa área do show aí, eu só mexo com a ferragem, né? Eu monto as estruturas dos palcos que vêm nacionais, internacionais. Montamos Paul McCartney, Justin Bieber, Rihanna, Coldplay e N internacionais que vêm. Toda a estrutura é a gente que monta, a SP Eventos é quem monta. E assim, nós estamos fazendo agora, vamos fazer a turnê do Roger Waters em 7 estados. Para você ter noção da proporção do palco, se olhando no campo tem a trave de canto a canto, 66 metros de largura por 10 metros de profundidade, com 19 metros de altura, é um paredão de LED, tá? E depois o piso na frente do palco, onde eles vão ficar. Não tem cobertura, só uma pequena coberta. A gente vai fazer 7 desses, em 7 estados, em 28 dias. E só desculpa interromper, pode mas falar. assim, de suma importância ainda, fazendo um link, um paralelo na área do corporativo, nos grandes festivais e tal, a SP é a empresa que é o sonho de consumo de todos esses produtores e promotores, e na área corporativa, nós também temos a necessidade de profissionais dessa magnitude, com essa expertise, com essa capacidade de entrega e executabilidade. Porque, apesar de não ter comercialização de ingressos, se faz necessário terem estruturas presentes do mais alto profissionalismo.
que é o que a gente tem, a entrega que o Amadeu faz. Falando um pouquinho dessa execução, né, que eu acho que permeou nessa primeira questão, o que a gente pode determinar, falando especificamente de execução, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de conceito, tudo mais, falando um pouquinho de produto agora. O que pode determinar, o que é determinante para que você consiga ter êxito, ter sucesso na execução do evento? A escolha dos parceiros. A gente não tem, eu não prego, não bato um prego, não aperto um parafuso, eu elaboro a escolha dos meus parceiros. A minha criação de educação foi toda ela militar. Eu estudei em colégio militar e tal. Então, todos os princípios de determinação, perseverança, eu tenho isso muito presente na minha... Disciplina, planejamento, né? Isso, é tudo muito presente na minha índole. E quando eu vou para a guerra, eu escolho os melhores parceiros. Os caras que vão para a guerra, que não têm medo de morrer. E é por isso que empresas como a Apple, empresas como a SP Eventos, são de suma importância, no meu entendimento, para que você possa ter parceiros profissionais. E, além disso, escolher pessoas que vão integrar a sua equipe técnica, que vão se doar tanto quanto você. Né? Acabou de entrar um indivíduo aqui na sala, que está ali embaixo escondidinho. Ele é extremamente correto, profissional, perseverante, determinado e generoso. Não tem receio de dividir o seu conhecimento. Perfeito. É dessas pessoas que você deve estar ladeado. São dessas pessoas que devem integrar essa associação, como é a VIXA. Pessoas profissionais que, de tempos em tempos, vão lá, se reciclam, porque aquele que diz que sabe tudo, não sabe de nada. Então, de tempos em tempos, você deve ocupar uma cadeira para ouvir e aprender novidades. Isso arejar a mente é de suma importância. Se certificar, se gabaritar, estar preparado para essas novas tecnologias. Porque esse mundo do entretenimento é absurdamente dinâmico e com tecnologia que muda a todo tempo. Se você não estiver preparado, você vai ficar fora do mercado. Não é isso? Isso, acho que o Nelson pode falar um pouco que é a especialidade dele hoje, que é treinamentos, educação, cursos, que são alguns deles gratuitos. Então, assim, é importante o Nelson falar um pouco da VIXA, né, do papel dele na VIXA, que é algo que eu admiro muito, que espero que com isso o mercado melhore cada vez mais. Bom, obrigado pelo gancho, então. Quando eu estava ouvindo a pergunta, me veio à mente o seguinte: qualquer empreendimento de sucesso, ele tem um segredo. Na verdade, todo empreendimento de sucesso tem o mesmo segredo, que é o planejamento. E um dos cursos que nós oferecemos se chama justamente Gestão de Projetos para Eventos ao Vivo. Ou seja, não dá para você fazer um evento com sucesso na base do, vamos gente, vamos juntar aí, vamos fazer e vamos ver o que sai no final. Sai alguma coisa no final, não sai? Mas a que custo, muitas vezes, né? De equipamento quebrado, de um acidente acontecer, de um desastre, ou simplesmente pode ter tudo ficado bom, mas ficou muito aquém do que poderia ser. Não o resultado final, né? Não alcançou. Aquela experiência excepcional. E aí, aproveitando o que o Alê estava falando aqui, uma das coisas que a VIXA faz como associação é oferecer recursos de capacitação, porque, como o MacGyver dizia aqui, gente, ninguém sabe tudo, as coisas estão mudando o tempo todo, a gente tem que ser um eterno aprendiz, né? Coisas que a gente sabe hoje, a gente já não sabe mais amanhã, porque essas coisas mudaram, né? Eu estou me envolvendo de novo com o mercado da música mais recentemente. Eu estive na convenção da Tajima, estive aqui, apesar de eu ser músico desde os meus 7 anos de idade, mas houve um período que eu fui muito ativo, vim a São Paulo mandar enrolar transformador na Trancham para os amplificadores que eu construía. Para vocês terem ideia, 1978, por aí. O que eu vi de equipamento aqui, eu falo, gente, eu não sabia que isso existia. Olha, isso aqui que eu imaginei um dia que pudesse ser, já estão fazendo, né? Se realizou. Ou seja, é uma reciclagem contínua.
tudo muda, né? Então, eu depois deixo o convite aí para vocês entrarem no site, avixa.org, o e-mail é brasil@avixa.org, para falar comigo, porque a gente, na missão dessa associação, no mundo todo, de promover o crescimento do profissional e do mercado, a gente tem programas que, inclusive, custam zero para o associado, a associação tem até a partir de custo zero também. Então, eu posso depois explicar com mais calma, deixar meu cartão para vocês também. Mas fundamental é isso. Um evento de sucesso, ele tem que ter planejamento. Você trata igual um empreendimento de engenharia. Você é engenheiro, eu também sou engenheiro civil. Na escola, a gente passou disciplinas onde se aprendia a fazer lá gráfico de Gantt, caminho crítico, essas coisas, e você usa isso hoje para planejar um evento. Breakdown das tarefas todas, atribuição de recursos, e aí entra o que ele falou também, escolher os melhores recursos, né, os melhores parceiros para trabalhar no ponto-chave. Então, não tem jeito. Cada minuto investido a mais em planejamento pode significar horas de economia, de menos estresse, de segurança, de qualidade, etc. Minutos se transformam em horas na hora do vamos ver. Eu queria aproveitar aí, planejamento. Nós estamos, essa turnê que eu estou falando do Roger Waters, que a gente vai montar todos esses palcos, nós estamos há 2 meses planejando a logística de colocar isso tudo dentro. Para vocês terem uma ideia, tem pedras de concreto de 1 tonelada, são 164 pedras de concreto para sustentar esse paredão que vai ficar exposto ao vento. E uma coisa que a gente ouvia, ainda ouve muito, infelizmente, quando a gente vai fazer evento, vai fazer show, seja turnê, seja um eventinho pequeno numa sala de hotel, é aquela, se você ouvir isso, sai correndo. No final, tudo dá certo. Meu Deus! Saiam correndo. Se você, o cara que estiver trabalhando com você falar isso no final, tudo dá certo. É a frase da desorganização. Braguinha, a frase inteira é: no final tudo dá certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou no final. Não é isso? Cara, assim, evento é planejamento mesmo. Envolve todos os tipos de riscos possíveis, de vida, de segurança, de equipamentos, de tudo que a gente possa imaginar e às vezes nem imagina. Então, com todo o planejamento, assim, evento, o Jô Soares tinha uma coisa que ele falava assim, que motocicleta foi feito para cair, né? Tem só 2 rodas, não tem as rodinhas lá. Evento foi feito para não dar certo também. Então, a nossa missão aqui, de profissionais como a gente, é de saber de antemão aonde vai dar errado e se prevenir, porque ainda assim, com tudo que a gente planeja, com toda a experiência que a gente tem, ainda assim acontecem coisas que fogem ao nosso controle. E aí, esse é o diferencial de bons profissionais. Saber lidar com o imprevisto, saber lidar com, apesar de você ter feito todo aquele planejamento, como o Amadeu está falando, ele está aqui trabalhando há 2 meses, e vendo lá o tamanho da pedra que tem que pôr e fazendo o cálculo, não sei o quê, barará, barará, e você lida com a greve de caminhoneiros. Aí como faz isso? Né? Tem que fazer, o show vai lá e tal. Eu já saí aqui de São Paulo, fazendo turnê com o MacGyver, inclusive, com o Titãs e Paralamas. Eu fui daqui para Porto Alegre para a gente perder, na época lá, acho que dinheiro de hoje, uns 200, 300 mil reais, porque a gente fez tudo direito. Era o melhor show, o melhor lugar, o melhor palco, o melhor som, melhor luz, a melhor divulgação, tudo. Só que teve greve de ônibus em Porto Alegre durante 1 mês. As pessoas não conseguiam comprar ingresso, ninguém foi. Era o show mais bombado que teve no ano, era a turnê que todo mundo queria ver e as pessoas não tinham como fazer. A gente descobriu que mais difícil do que vender ingresso era dar ingresso. A gente foi no Grêmio, não sei da onde, na associação de moradores, não sei o quê, distribuindo ingresso, alugamos vans, alugamos ônibus para fazer com que as pessoas conseguissem chegar. Foi um prejuízo assim gigante. Conseguimos colocar lá, enchemos o gigantinho lá. E aí o pessoal, os parceiros falaram assim: ei, esse você arrebentou a boca de ganhar dinheiro, né? Estava lotado, né? Esse você arrebentou a boca, a gente assim, né? Meu Deus do céu. Aquela escadinha do avião da TAM nunca foi tão comprida, assim, não terminava nunca.
Essas coisas acontecem com o evento e o grande segredo da gente é não deixar isso passar para o público. Essas coisas não podem, o público não pode saber se você está triste, se se deu bem, se perdeu. O problema tem que ficar no backstage e a capacidade da gente de resolver o problema e não passar para o convidado dos nossos convidados, como no meu caso do corporativo, ou deles do dia a dia aí, que é o show mesmo em si. Não pode aparecer o problema de jeito nenhum. É objetivar para o melhor, mas se preparar para o pior. Sempre assim. Mas nem sempre foi assim, né? O Nelson, acho que essa função dele, né, de ter uma escola, né, para poder preparar os profissionais, né, já que você falou tanto, né, de mão de obra capacitada, né, é uma iniciativa razoavelmente recente, né, Nelson? Né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, depoimento, até porque vocês são memória viva, né, dessa trajetória, né, como que se deu esse aprendizado? Foi na porrada mesmo, né? Foi no errando, como eu gosto de brincar, errando rápido e corrigindo rápido, né? Qual que é o impacto? Aí aproveito a tua experiência também, Nelson. O quanto os eventos de negócios, né, contribuíram para os eventos da música, em termos de estrutura, de organização, de planejamento, de disciplina e tudo mais. Porque acho que a gente vive um momento hoje, né, onde fica muito claro, pela democratização, né, da disponibilização de qualquer conteúdo, né, como artista, né, que você pode subir para qualquer plataforma, né, onde fica muito claro que 90 e tantos % desses artistas não sabem muito bem o que estão fazendo, falando né, sobre uma abordagem técnica, né. Você entendeu? Às vezes até gravam ao vivo mesmo, né? E assim, com qualidade, né, muito inferior, tudo mais, né? Então, eu queria entender um pouquinho dessa transição, né? Porque a gente vem de um momento, né, onde a gente sofreu um impacto tecnológico muito grande. Os profissionais que já vinham na estrada, né, como vários de vocês aqui, tiveram que se ajustar, né, em termos de conhecimento, tiveram que se reforçar com talvez uma geração inteira, né, que já tivesse conectado e tivesse mais facilidade para lidar com essas tecnologias, né, e vocês conseguiram agregar, né, essa experiência com essas tecnologias novas para entregar um resultado superior. Eu acho que, né, é o que a gente vê de fora quando, né, vê as trajetórias de vocês. Mas queria entender um pouquinho de como vocês visualizam isso e como vocês viram essa transição. No início da minha carreira, eu tive a oportunidade de morar uma década na Europa. E, como eu falei, eu já estou há mais de 3 décadas nesse negócio, eu estou vendo a segunda geração mudando já. E eu tive que, para poder não virar um dinossauro, tive que correr atrás, né? Para poder sempre ter a visão do macro, mas com o olhar de um especialista. Seja no som, seja na estrutura, seja no vídeo, seja nas coisas que permeiam uma a outra, né? Um dia desses, eu estava com um amigo que sabe muito, e ele pegou, estava falando, nós estávamos fazendo um evento, tal, parará, e falando sobre um negócio que a gente está, hoje em dia, para grandes distâncias, você precisa levar um sinal de um ponto ao outro, você usa fibra ótica. Só que a distância era muito grande, e aí você tinha que fazer um negócio que era embedar o áudio através da fibra. É uma conversão, passar de analógico para digital, enfim. Mas é algo que você tem que aprender para poder saber. Se você não buscar conhecimento, saúde e sorte é uma coisa que não ocupa espaço. Quanto mais a gente tem, melhor é. Ninguém te carrega uma sacola de conhecimento, uma sacola de sorte ou de saúde. Você vem galgando e acumulando essas coisas como um todo. Eu acho que essa transição ocorre e aquela seleção natural darwiniana de que apenas os melhores se sobressaem e persistem, tem muita gente ruim no mercado, muita gente que precisa se profissionalizar, mas é porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, lá em Cabrobó tem show. Mas o cara ele aprendeu na tora, como é que era, como é que não era. Tentativas de erros e acertos. E, infelizmente, lá nos rincões, não existem parceiros como a SP profissionais, como a Apple, ou mentes criativas, como a do Braga, por exemplo, que é um cara que consegue te
fazer uma limonada com limão. Ou seja, se tiver angústios recursos, ele dá um jeito mirabolante de fazer aquela coisa acontecer. Faz um roteiro e eu executo. Porque eu sou só um fazedor de coisas. Mandou fazer, eu faço. Eu acho que você consegue aprender até um certo limite, até um certo nível, vendo, fazendo, experimentando. Dá para chegar até um certo ponto assim. Muitos de nós aprendemos assim, né? Eu estudei eletrônica no curso Monitor, por correspondência, quando eu tinha 10 anos de idade. Depois fiz o colégio técnico da FMG. E aí comecei a construir distorção com circuito integrado, amplificador valvulado, essas coisas. Você conseguia ir até um certo ponto. O que você tinha de literatura para aprender? Revista importada, livro de biblioteca, e olhe lá. Você ficava um mês esperando chegar a revista de 3 meses atrás, que ela chegava, né? Aí você debulhava, aí o artigo era em 2 partes, outra parte só no outro mês. Aí você falou, putz, achei que eu ia conseguir terminar de montar o pedal aqui, mas ele vai explicar o resto do circuito só na outra edição. Aí outra não vinha, saltava um número, era uma loucura, né? Você aprendia alguma coisa, mas chega um ponto em que você não consegue ir além. É muito fácil pegar um microfone, ligar um cabo aqui, espetar numa mesa de som, mexer num botão ali e sai alguma coisa. Mas vocês sabem que existe uma coisa que chama estrutura de ganho, ajuste de ganho unitário, que é o que vai garantir que em nenhum lugar isso vai distorcer. Isso você não aprende só de ver, porque não é só espetar o microfone e subir o botão. Você tem que ter uma metodologia, saber um processo ali e entender por que isso está acontecendo. Então, a gente tem que ir mais além na capacitação. Você tem que saber os fundamentos da tecnologia e da ciência. Aliás, esse é até o nome de um dos cursos que a gente tem, que é gratuito para o associado, onde você tem aquela visão geral da tecnologia. O que é o sinal de áudio? Por que o som, que é um fenômeno acústico-mecânico, virou um sinal elétrico? Saiu do universo mecânico e foi para o universo da eletricidade. O que acontece com ele ali? Por que ele tem um determinado nível, sofre determinada interferência? Por que o Graham Bell, em 1800, encarquerado, inventou de torcer os fios e criar o famoso par trançado? Como é que isso vai permitir que eu use 50 metros de cabo em vez de só 5? Né? Mas tem um lance que chama impedância. Então, não tem jeito. Você, para crescer, para avançar, você tem que correr atrás. A vantagem é que hoje você não tem mais a revista que só vem uma vez por mês. Você pega no seu telefone, entra no site ali, YouTube e tal, tem informação para todo lado. Você que precisa de disciplina para sistematizar essa informação e transformar ela em conhecimento. Então, assim, nós aprendemos, eu creio que todos nós, você não, que você é menino, mas nós aqui, os cabeludos que estão aqui, nós aprendemos, foi na tora mesmo, foi vendo. Aí você falou de como é que o evento corporativo pode ajudar no evento. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha vida, de participar em alguns eventos que vinham pessoas do exterior montar e armar o evento. Um dos primeiros que eu vi foi um sistema de projeção de slide, eram 16 projetores de slide sincronizados. Eu peguei essa época aí. Comecei nessa época. Estava acabando, mas comecei nessa época. Me conta que formol é esse que você está tomando. Está pintando o cabelo esse menino, hein? Então, assim, ter a oportunidade de ver como lá fora, o pessoal lá vem e faz, isso foi muito instrutivo. Hoje acabou isso de lá fora e aqui. Hoje você vê no YouTube. Hoje nós temos profissionais aqui do mais alto gabarito internacional, não estamos devendo nada a ninguém, né? Tanto é que hoje contratam profissionais brasileiros para fazer os mega shows e lá fora. Estamos exportando tecnologia, seja, né? Essa barreira foi vencida. Estou chamando ele de menino aqui, me lembrou uma coisa aqui que ele falou agora há pouco ali, que Deus fez 2 tipos de homem, para os carecas ele deu inteligência, para os outros o cabelo. Eu tinha um tio que falava isso, adivinha como é que ele era cabeludo. Então, só para eu concluir aqui, corra atrás do aprendizado, não tem jeito. É um aprendizado que tem que ser constante, contínuo. Você tem que conhecer muito bem os fundamentos, por que as coisas funcionam como funcionam, mas depois você tem que se especializar na aplicação desses fundamentos. Então, no meu tempo, eu tinha que entender por que o cabo de par trançado de microfone não passava de 50 metros. Hoje, você pega um cabo de fibra e põe 1000 metros, mas aí você tem que embedar o áudio
no conversorzinho para desembedar ele lá na frente. O conversor não embeda. Então, ou seja, hoje a aplicação da tecnologia em cima dos fundamentos é muito vasta. E aí você tem que continuar estudando e aprendendo. Uma coisa só... desculpa. Só complementando um pouco o que ele falou, em relação a estudar, para mim, sou um eterno aprendiz e continuo, quando eu consigo um pouquinho de tempo, me afundo em alguns livros, alguns deles até que o Nelson fez uma brilhante apresentação, uma palestra palestra não, foi um curso de 3 dias, onde eu aprendi muito, mas assim, hoje a informação está muito mais fácil do que era antes. Eu peguei um finalzinho de uma época, essa que o Nelson falou do audiovisual, onde muita coisa que eu aprendi na época é porque eu tinha pessoas que sabiam muito. Eu com 14 anos já consertava esses equipamentos, valizes, sincrotape, essas coisas, então, mesmo sem ter formação em eletrônica. Então, se você quiser atrás da informação, você consegue, ainda mais hoje, que é muito mais fácil. Então, o caminho é o que foi falado no outro painel. Eu sou de bico nesse painel aqui, eu estava no anterior. Era o que falaram no outro painel. É o que tá na balança, né? Mas existe um risco, né? Existe um risco, né, Ale? Exatamente. Porque você tem tanta informação disponível e você não tem ninguém fazendo a curadoria disso. Então, eventualmente, você pega uma pessoa que fala com muita autoridade, né, que é uma palavra que está super na moda, né, os gatilhos mentais, né, etc. Então, você pega uma pessoa que usa, né, fala com autoridade, como a gente brinca, mente com autoridade, né, e isso pode te dar uma informação errada e você fazer uma grandíssima de uma bobagem. Né? Então, essa é até minha próxima pergunta, já vou antecipar, eu vou aproveitar o Braguinha ali que está com o dedo no gatilho ali. Acho que tem uma coisa que é interessante, mas termina. Então, a minha pergunta é justamente essa, né? Quer dizer, a gente tem os níveis de formação, eu concordo com o Nelson, e também tem os níveis de maturidade dos aprendizes para que eles possam acessar aquela informação e fazer uso dela. Mas o primeiro ponto é como a gente consegue, né, fazer esse filtro da informação, né, e como que a gente consegue extrair, por exemplo, vocês aqui são memória viva de tudo que vocês viveram, né, aqui, de tudo que passou, né, nesse universo dos eventos aí nos últimos, sei lá, 30, 40 anos talvez, né, até mais, né, como o Amadeu falou, né, e é necessário registrar isso, né, porque são fontes fidedignas de informação. Eventualmente em Cabrobó, o moleque faz errado porque o cara que ensinou ele fazia errado. Entendeu? Porque também aprendeu, ou então o cara que ensinou, o cara também fazia errado. Entendeu? Como quebrar esse ciclo? Né? Como fazer esse círculo virar virtuoso, né? E a gente conseguir formar esses profissionais e ter uns eventos de melhor resultado. Eu acho que esse é o grande ponto, porque assim, aqui a gente tem 4 especialistas aqui, cada um na sua área. Eu sou meio o cara que o sanguessuga. Como eu sou agência, né, então o nosso trabalho atende o cliente. Eu tenho lá uma demanda do cliente que quer lançar o seu produto, que quer fazer o seu evento, que quer lançar a sua marca e tal. Eu entendo lá como, usando a expressão em moda hoje, eu entendo lá a dor do cliente. E explora a gente. Exatamente, exatamente. Eu faço o papel do sanguessuga, porque aí eu me cerco de caras bons, né? E vou buscar neles. Eu não sou obrigado, eu agora como intermediário, a saber tudo de som, a saber tudo de luz, a saber tudo de palco, de estrutura, de vídeo e tal, barará. Eu preciso me cercar dos melhores profissionais, isso sim. E aí, quando eu levo para eles a dor desse cliente, eles vão falar, Braguinha, a gente pode fazer assim, pode fazer assado e tal, e a gente vai filtrando. O que eu sinto hoje no dia a dia aqui é uma falta de humildade de muitos profissionais em aprender, em querer impor as suas ideias, impor as suas coisas contra tudo que enfim, até coisas naturais da natureza, vamos dizer assim. Já vi cliente lá, enfim, e gente de eventos
prometendo para o cliente fazer projeção lá no Morro da Urca, lá, entendeu? E a gente sabe que, enfim, qualquer um de nós aqui sabe que o cara pode botar lá os maiores projetores, uma coisa assim, tiver uma névoazinha, o cara jogou o dinheiro todo dele fora, porque não vai fazer no dia do evento, acabou o dinheiro, e primeiro, né, nem é autorizado pelos institutos. É que é barato fazer evento lá, faz no dia seguinte depois. Então, a minha dor aqui, a minha experiência, enfim, a nossa experiência aqui, sem ser muito arrogante aqui, é isso. Eu sinto que hoje falta essa troca aqui. As pessoas hoje, a turma mais nova, fica numa posição muito de criativo, de genial e tudo, mas acaba esquecendo um pouco de colocar as ideias, de planejar as ideias para que elas se tornem realidade antes de propor coisas. Falar, é possível, será fazer isso? Deixa eu ligar para o Amadeu, deixa eu ligar para o Alex. Eu estou pensando em fazer isso, é possível? Entendeu? Não, o nego já põe no papel, promete para o cliente, depois a bomba vem para nós aqui. Entendeu? Muito bom, muito bom. Alguém quer completar? Justamente na continuação do que ele falou ali, recentemente nós tivemos uns incumbidos de realizar um projeto onde o cliente queria uma holografia. Ele é do segmento bancário e tal, e o cara tem uma vontade muito grande de falar com o seu Walter, seu alter ego. Então ele queria começar o evento com ele falando com ele mesmo. Aí nós tivemos que trazê-lo à luz da razão, dizendo a seguinte coisa, que holografia é algo possível. Existem algumas tecnologias que conseguem fazer em pequena escala e tal, mas você precisa de uma série imensa de fatores. Precisa de blackout, precisa de projetores, precisa de espelho, enfim, algumas formas de conseguir isso. Porém, em nenhuma delas atingiria a expectativa que ele tem de que ele queria um cara real do lado dele. Isso não existe fora das telas de cinema. No cinema existe. Né? Tem vários filmes aí onde tem um holograma, surge. 77, George Lucas fez um holograma saindo, um ser humano falando com uma mensagem de um robô. Só que é o George Lucas. Só tem um George Lucas. Então é isso. Eu queria provocar o Amadeu aqui. Amadeu, como é que a gente diz não dá para fazer para um cara, para um contratante? Olha, é difícil. A gente tem um slogan lá na empresa que diz que o impossível a gente faz na hora, milagre demora um pouquinho mais. E eu acredito que é para todos a gente aqui. Então, o Braguinha às vezes comenta com a gente que se tiver dinheiro a gente faz elefante voar. Né? Se tiver dinheiro. Mas é difícil. Tem hora que se você fala, por exemplo, para o cliente quer um evento ao ar livre, numa área que não dá, uma área que está lá no alto do morro, que venta muito, que vai correr sérios riscos. Então você tem que alertar o cliente disso. Nós estamos arriscando agora fazer uma turnê horrível, que temos aí 3, 4 dias, um show do outro, entendeu? E isso corre um risco sério, já foi colocado para o cliente se propôs a correr esse risco, porque se chover durante a montagem, a gente tem sérios problemas de não conseguir entregar tudo, vai entregar de uma forma menor, né, para que aconteça o espetáculo, mas não vai conseguir entregar tudo que se tiver chuva, 2 dias de chuva, aí que a própria segurança do trabalho não permite que meus homens trabalhem lá na garoa, em cima das estruturas, correndo o risco de ter um raio, ter qualquer coisa. Então a segurança do pessoal é a nossa segurança. Então a empresa valoriza muito. Eu falo, valorize mais as pessoas, dê valor mais às pessoas ao dinheiro. Entendeu? Então essa é a ideia da gente. Pegando esse gancho que o Amadeu falou, isso é totalmente real. As pessoas hoje são fundamentais para qualquer organização. A partir do momento que se tem o dinheiro, você compra o equipamento que você quiser, você compra o produto que você quiser. Agora, extrair dele o melhor, só as pessoas vão conseguir fazê-los. Então, por isso que é importante a reciclagem, as pessoas quererem se atualizar, quererem aprender. E eu
quando falar não para o cliente, eu, por exemplo, não gosto de falar não para o cliente. Se eu falar não para o cliente é porque, de fato, eu já esgotei todas as possibilidades, mas é algo que é difícil de falar não. Então, o não, já faço uma outra pergunta. O quanto dinheiro você quer gastar? Porque, às vezes, ele acha que uma solução é simples e não é tão simples o quanto parece. Fiz um evento com o MacGyver há meses atrás no Mané Garrincha, onde tinha uma bandeira para iluminar. Essa bandeira tinha 50 metros por 30 de altura. E o cliente achava que era simples. Ele falou, não, coloca umas ribaltinhas. Eu falei, você está maluco? Se eu colocar 300 ribaltas em volta desse negócio, não vai iluminar, não vai ficar bom isso aí. Aí eu dei a ideia de fazer com projeção. Aí ele falou, pô, projeção, você está maluco? Eu falei, não, é a única coisa que vai iluminar isso uniformemente da maneira que você quer. Aí ele confiou no que eu falei e depois ele viu o resultado e graças a Deus deu certo. Não, a nuvem não desceu pro estádio, então funcionou muito bem atravessar a projeção de um lado para o outro. Eu acho que falar não para um cliente você pode falar não sem usar a palavra não. Você pode dizer, a lei não permite isso, porque há casos em que o que ele quer não, é o que o Amadeu está falando. Eu não posso montar porque vai estar chovendo e a lei não me permite. Gente, papo, vai discutir. Sou eu. Outro é o seguinte, tudo bem, posso fazer. Vai custar X. Que isso, você está doido? Não. Engenharia você faz tudo. Você faz tudo. Faz o elefante voar. Você tem bala para pagar na agulha? Né? É só isso. Então, aí o cliente se toca de que o sonho é uma coisa, o delírio é outra, pior ainda. Né? E a realidade ou a possibilidade fica tão bom quanto o que ele estava imaginando. E quando a gente planeja tudo certo e dá tudo errado, como é que a gente faz, Amadeu? É difícil. Para dar tudo errado, tem que ter alguma coisa que não foi nos informado. Se tudo for informado de acordo com o que vai acontecer, a gente faz o máximo possível para que nada dê errado. Se ninguém sonegou nenhuma informação, né? Se chegar informação para a gente tenta digerir de qualquer forma isso, mas não pode faltar informação. E muitos contratantes, principalmente contratante direto, que nem ele falou, o ideal seria você contratar um produtor para contratar as pessoas certas. Porque o contratante, quando contrata direto, ele quer o quê? Ele quer pagar barato, não sabe o que quer bandeira iluminada com ribalta em volta, com 50 metros. Então, esse tipo de coisa é difícil. Nunca, as pessoas não sabem, os contratantes não sabem, não têm claro o qual caro é contratar um profissional barato. Como custa caro contratar um profissional barato. É muito difícil você incutir isso na mente das pessoas, de como eles têm que procurar se especializar e se profissionalizar, né? Tá sempre ladeado de pessoas que saibam do que estão falando, para poder antecipar esses gargalos, essas dificuldades e, por sua vez, minimizar. São só 20% de ação que a gente pode ter, 80% de planejamento. Exatamente. Só complementando isso, algo que me veio à mente aqui, o Marcelo estava falando de memória viva, etc. e tal, e de uma certa forma o tempo dos dinossauros está acabando. Né? Essas pessoas que aprenderam muito ali na unha mesmo, está acabando. E vocês que são jovens, talvez vocês não tenham essa oportunidade de aprendizado. Por outro lado, tem a oportunidade de aprender sobre muito mais, com muito mais acesso ao conhecimento. O que vai te diferenciar para te dar autoridade para falar com o cliente? Por que o cliente vai ouvir a sua palavra e falar, não, eu estou de acordo, você me convenceu? Se você é um profissional que tem a capacitação, se você é um profissional que é certificado pelo mecanismo de certificação da indústria apropriado, e se você tem credenciais para mostrar. Não chega falando, olha, eu tenho belos olhos azuis, gosto muito de fazer
o que eu faço e sou amigo do fulano. O cliente não vai aceitar isso. Agora, se você fala, não, eu tenho essa formação, tenho um certificado em planejamento de projetos, ou nisso ou naquilo, aí o cliente te respeita. É o que distingue hoje o profissional. Então, eu quero deixar esse recado aí para todo mundo também. A gente falou bastante até agora dessa questão do planejamento, né, da questão mais técnica. Eu queria que vocês dessem uma visão um pouco mais global, né, de como vocês estão enxergando esse mercado hoje, né, essa profissionalização, né, que o Amadeu mencionou, o Nelson também aqui, né, abre outras portas para vocês, e como é que a música se insere dentro dessas novas portas que se abrem para vocês? Okay? Bom, a música, a profissionalização, enfim, é um desafio de todo dia, da gente ter que se superar, ter que se reinventar, cada um no seu setor. Se a gente não se reinventar, enfim, vai sair do mercado, porque vem uma turma, todo dia tem gente nova entrando no mercado, com outras sabendo muito mais do que a gente, em termos teóricos, talvez não tenham muito a prática, mas tem bastante conhecimento aí disponível. E a música, como eu disse no começo, para mim ela é matéria-prima do meu trabalho. Tudo que eu faço, tudo que a gente cria, tudo que a gente pensa é com música. O desafio é a gente achar o artista certo para o evento certo, né? Então, quando a gente pensa uma situação, se vai caber um artista pop, um artista de rock, um artista sertanejo, um artista do samba, do pagode, enfim, se tem que fazer uma mistura disso tudo. A gente procura criar situações inusitadas, coisas que o dinheiro não paga, né? Que não é um show, não é uma proposta que o pessoal vai chegar no final do evento e no dia seguinte poder comprar o ingresso e assistir o mesmo show que ele assistiu no evento do meu cliente. Então, esse é o meu trabalho, né? Pensar coisas diferentes, pensar situações inusitadas, pensar, promover emoções diferentes e únicas na medida do possível. Perdeu o foco. Eu tinha perguntado nesse aspecto também, Braguinha, mas no outro aspecto também, e eu vou até, para ser mais específico, eu vou perguntar assim, então como é que é na prática produzir um evento no Brasil? Hoje, enfim, tirando as limitações de verba, enfim, recursos nós temos todos, tecnicamente todos, e profissionalmente falando também. A gente tem excelentes profissionais em todas as áreas, excelentes equipamentos em todas as áreas, e eu acredito muito. A gente vive agora, nos últimos anos, em função de tudo que está acontecendo no país, um momento em que, enfim, os investimentos estão menores, isso acaba tolhendo um pouco aí a criatividade, enfim, ou não é nem a criatividade, é a possibilidade de realizar coisas muito diferentes ou muito ousadas, mas hoje eu diria que a gente não perde para nenhum país em termos de capacidade de realização de eventos, seja corporativo, seja artístico. Nós estamos aí total alinhado com o que está acontecendo no mundo. Acho que falta só a gente melhorar a nossa economia e aí a nossa indústria aí do entretenimento vai decolar. Eu, recentemente, fiz parte de uma equipe, nos últimos anos, né? A gente teve a possibilidade de receber uma série de eventos internacionais, onde foram a Copa das Confederações, depois a Copa do Mundo, depois os Jogos Olímpicos, ou seja, eu tive o prazer de integrar essas equipes todas desses eventos. Cerimônias de abertura, cerimônias de encerramento, e todos os profissionais que estavam lá
muitos deles internacionais, achavam que iam encontrar profissionais de conhecimento angusto aqui no Brasil. Mas, na realidade, se deram conta de que tinham profissionais da mais alta complexidade dentro disso aqui, tanto é que a gente existem brasileiros que foram para o Japão para fazer esse handover, né, a entrega de know-how para a próxima Olimpíada. Teve brasileiro que foi para a Rússia fazer a entrega para a Copa do Mundo e já foi contratado para o Catar. Ou seja, nós temos, o país tem 208 milhões de habitantes, com gente da mais alta complexidade, mas um elemento da personalidade do brasileiro que diferencia dos demais é que nós não temos medo de nenhum desafio. E mais do que isso, quando a gente se depara com um desafio, a gente consegue superar essa adversidade, mesmo que a gente não seja só da nossa área, porque a gente não tem um especialista, se fosse para o ramo da medicina, um neurocirurgião fetal, né? Nós temos vários clínicos gerais, especialistas em generalidades. E isso é muito bom. Lá fora, os caras são muito obtusos. Eu só faço até aqui, porque daqui para frente eu não faço mais, tem outro cara que faz. A gente tem essa visão global. Isso tem feito a diferença, na sua opinião? É o todo diferencial, porque quando você... Justamente aquilo que o Nelson estava falando. Então, as tecnologias hoje são muito diversas. Então, o cara tem que entender, ter o conhecimento básico, de que se ele bota, por exemplo, um gerador de energia, que é o gerador de energia, tem o cabo de transmissão elétrica e o ponto de consumo de energia. Simples, 3 pontos. Geração, transmissão e consumo. Se tiver muito longe o ponto A do ponto C, ponto A do ponto B, na realidade, né? Não o elemento ponto A do ponto B, existe uma perda de tensão na transmissão dessa energia. E isso é um princípio, é um fenômeno físico. Só que o cara só se dá conta disso quando o cara liga o Alok, bota o som e o gerador desliga. Estava muito longe. Porque eu não quero aqui, porque senão vai fazer fumaça na área VIP. Tem que ficar no limite do que é. Ou aumenta a bitola de cabo. Faltou o planejamento em cima de cálculos, né? Deixa eu aproveitar falando de cálculos. 2 resultados dos estudos de mercado que a VIXA faz e publica. Um foi publicado agora, é um estudo global de todo o mercado, mais do setor AV profissional. O outro é um estudo de tendências macroeconômicas. E um deles diz que o mercado do AV profissional vai crescer, foi de 180 bilhões de dólares no mundo todo em 2016, até 2023 vai ser da ordem de 230. E desde que a gente começou a medir, é um crescimento constante. Todas as crises que passou, bolhas americanas e tudo, nada afetou o crescimento. E que uma das molas propulsoras desse mercado são os grandes eventos. Os grandes eventos são a musa que faz grande parte desse mercado funcionar, porque é tanta coisa que envolve, né, um evento como o Roger Waters, aí, essa turnê dele, quanta coisa envolve, quantos profissionais que envolve. Então, apesar de produzir um evento no Brasil seja um grande desafio, todas as questões que a gente sabe, mas esse mercado é um mercado florescente e crescente. Agora, não se meta nele se você não tiver capacitado, né? Isso que o Nelson falou é o que mais acontece. Em março desse ano, eu tive a oportunidade de acompanhar um evento em Dubai. Acompanhar não, a gente produziu do começo ao final, na verdade. Fizemos visitas técnicas, escolhemos a empresa local que ia fazer a parte técnica. Mas o cliente, por ser brasileiro, fez questão de levar uma equipe brasileira daqui para lá. A gente foi com 12 pessoas, eram 3 coordenadores e 3 de cada área, para entregar para ele o que de fato ele planejou. E foi muito gratificante saber que a gente, é o que o Nelson falou, a gente não deve nada para ninguém lá fora.
O nosso conhecimento aqui é tão bom quanto o deles lá de fora. E a nossa grande vantagem é como o MacGyver disse, a gente olha o macro. Então a gente não é limitado como eles. A gente não é the books on the table. A gente é muito mais do que isso, né? Então, o que não pode acontecer é a pessoa confundir essa virtude nossa e achar que tudo vai dar certo sempre, né? A pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento para que isso de fato aconteça. A gente hoje o brasileiro tem muito valor lá fora. Nós temos vários profissionais de sonorização, iluminação, LED e coisas que receberam prêmios lá fora, prêmios assim, melhor isso, melhor aquilo, melhor aquele outro. Então nós temos muitos profissionais de altíssima qualidade aqui no Brasil. Realmente não devemos mais nada para eles lá fora. Veio aqui a gente fizemos Elton John. Eu perguntei ao empresário técnico dele, o diretor de palco, o que ele achava do nosso palco. Ele falou, "This is the best", quer dizer, é o melhor. Ele falou, então não temos mais, não tem o que temer dos gringos, não. Muito bom, gente. Gente, a gente está chegando aqui no final e eu acho que foi muito rico, né, toda essa informação. E eu queria abrir para algumas perguntas, se alguém tem alguma pergunta a fazer. Tá? Oi, meu nome é Vanessa Abreu e esse é o primeiro evento que eu venho como profissional da música. E só de ter visto vocês falando, já vou sair daqui muito feliz. Porque é muito difícil no meio da música como banda, a gente ouvir pessoas falarem sobre planejamento. E a gente tem uma banda cover de rock dos anos 50, 80. E na banda a gente se divide querendo ser o mais profissional possível. Eu fico muito mais feliz quando alguém elogia e vem falar pra gente, meu, vocês são profissionais pra caramba, do que até quando alguém elogia o som. Meu marido é o baterista, ele cuida das finanças da banda, o guitarrista cuida dos equipamentos, do que a gente compra, dos cabos, de tudo que vai ser ligado, ele mesmo cuida da manutenção. Eu sou vocalista, eu cuido da comunicação com as pessoas, da dinâmica do show. Então, e uma questão que me preocupa muito, e por isso que me encantou tanto ouvir vocês falando, é que sempre me preocupa a qualidade dos eventos onde a gente toca. E eu vejo que muita gente não se preocupa com isso, com o planejamento, por onde as pessoas vão entrar, onde as pessoas vão parar. Então, vou começar a acompanhar mais essa área de eventos, que eu gostei muito, achei muito legal. E queria o nome do site que você falou, que eu vou gostar muito de aprender por lá. Gostei muito, obrigada. Ok. Eu costumo dizer que a diferença entre o sonho e a realização desse sonho é o plano. E você não faz plano na cabeça. Enquanto você está só imaginando, você está sonhando. A hora que você pega lápis e papel, ou computador, e começa a colocar ali, numa maneira metódica, sistematizada. Olha, eu estou aqui, quero chegar ali, e eu tenho que fazer isso, para isso eu preciso disso, daquilo outro, vai custar tanto, eu vou precisar de gente. Quando você vê, dá um trabalhão, mas depois você consegue chegar lá. Então não tem jeito, gente. É isso, obrigada, é isso que a gente tem feito, obrigada. Qualquer sonho pode ser realidade, mas você vai ter que planejar. Valeu. O site, desculpa. Isso. Avixa, avixa.org. Ô, Elias, vem cá, por favor. Quer um microfone? Obrigada, valeu. Só um minutinho, o microfone. O pessoal do YouTube que vai nos ouvir precisa ouvir a sua voz. Boa tarde, eu sou Elisângela, sou assessora de imprensa, né? Eu trabalho com vários artistas. O senhor citou uma pesquisa. Nesse site, eu encontro essa pesquisa? Sim. Eu vou dar uma recapitulada rapidinha aqui para todo mundo. A Avixa é uma associação internacional sem fins lucrativos.
A sigla significa Audiovisual and Integrated Experience Association, ou seja, a Associação Audiovisual da Experiência Integrada. O que é a experiência integrada? É quando você reúne conteúdo, espaço e tecnologia, e aí você entrega para o cliente uma experiência de comunicação. Porque hoje não tem jeito, não adianta você ter um belo conteúdo se a tecnologia não transmite esse conteúdo. Ter um belo conteúdo com uma boa tecnologia num espaço que não está adequado. São 3 coisas assim indissociáveis. A Vixa faz 5 coisas. Ela faz as maiores feiras de tecnologia do mundo. Então nós temos as feiras Infocom nos Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Tailândia. Temos as Tecnomultimídia Infocom, Brasil, Colômbia e México. Tivemos a do Brasil em maio, o ano que vem vai ser em abril aqui. Fazemos as feiras, temos um programa de educação online, cursos presenciais, onde você aprende justamente os fundamentos de toda essa tecnologia. E tem cursos avançados também, como a gente mencionou antes. E aprende mesmo. Cursos de gestão de projetos para eventos, de gestão para instalação, sistemas audiovisuais em rede. Tem um mundo de conhecimento ali disponível para os associados. Além de cursos, nós temos também programas de certificação de acreditação internacional. Então, os profissionais podem se certificar nos programas da Vixa. Feiras de educação, certificação, normas técnicas. A Vixa é a entidade que escreve as normas técnicas. Então, por exemplo, como é que você garante que o sistema de som está cobrindo toda a área aqui? Tem uma norma que te permite medir e entregar um relatório para o cliente. O tamanho da imagem, qual o tamanho mínimo da imagem, onde é que eu devo pôr gente no fundo da sala. Tudo isso está calculado, normatizado, então é parte do que a Vixa faz também. E a 5ª área de atuação da Vixa é inteligência de mercado. A gente publica uma série de relatórios, white papers, podcasts, etc., que dão essa visão do que é o mercado, para onde ele está indo. Então, se você for no site, você vai encontrar lá. Eu estou distribuindo meu cartão aí, meu celular é o WhatsApp, só chamar que eu te ajudo também. Tá bom? Obrigado aí pelo comercial. 10% do merchan é para minha conta, tá? Diretamente. Pode fazer sua pergunta, por favor. Boa tarde. É um prazer enorme ver esses monstros aí da produção. Para quem está começando agora com a produção, pelo que eu captei aí, 2 pontos básicos é o planejamento e busca de conhecimento. Vocês falariam alguma outra coisa, algum outro conselho para quem está começando com produção agora? Eu já falei demais, fala vocês. Existem alguns cursos em universidades. Tem uns outros picaretas por aí que andam fazendo curso. Porque eu fiz o Rock in Rio e fica fazendo... Eu fiz o não sei das quantas. Eu viajei com Madonna, Guns N' Roses, Metallica, U2. Trabalho com Roberto Carlos há 25 anos. Fui convidado inúmeras vezes para poder compor ou cursos, esses itinerantes, ou ministrar em universidades. Não existe melhor escola do que a vida. A tentativa e erro te gabarita para 1 zilhão de coisas. Mas mais do que isso, eu faço isso que eu faço há 34 anos. E sabe quem eu sou na curva de pessoas com quem eu trabalho? Eu sou o Zé Ruela. Eu sou o cara mais Zé Ruela, o que menos sabe. Eu estou sempre ladeado de pessoas muito generosas, que não têm medo nem receio de dividir o seu saber comigo. Eu me sinto na obrigação, sim, e é por isso que a gente está aqui hoje, de devolver ao mundo aquilo que eu já sei. Porque é uma forma de eu me perpetuar. Essa história de você vir, escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, tudo isso é perene. Mas se você deixar como seu legado para o mundo o seu conhecimento, as suas vivências, as suas experiências, você vai viver. Eu não quero que ninguém fale, um dia o MacGyver me disse. Não, um dia eu ouvi alguém falando um negócio sobre conhecimento. É verdade. Já vou estar feliz lá onde eu estiver, eu vou estar feliz da vida. Por quê? Porque é justamente isso. Você pegar, devolver para o mundo aquilo que o mundo te deu. Não tem um curso que vai te profissionalizar, um curso. Existem vários cursos, não é?
O seu corpo é aquilo que você come. Se você comer porcaria, seu corpo vai ser uma porcaria. Se você comer comida saudável, sua vida, sua saúde vai ser absolutamente saudável. Então, alimente a sua mente de conhecimento e aí você sempre será um profissional atualizado. Se associe à Vixia, procurem a Vixia, se formem nos cursos. De novo, conhecimento, saúde e sorte não é demais. Gente, mais alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Luciana, eu sou um broker de resseguros especializado no segmento de seguros para eventos. E eu queria, eu fiquei assim muito contente em escutar tudo que vocês falaram, porque assim deixa a gente realmente mais à vontade em oferecer propostas competitivas e adequadas, vendo que a gente trabalha com profissionais preocupados de fato com a segurança da instalação e montagem, a preocupação, né, de uma greve, de toda a estrutura de planejamento. Mas assim, a gente ainda vê que no Brasil a cultura do seguro, ela ainda é um pouco fraca. Então assim, vocês, esses profissionais que estão aí no dia a dia, existe um trabalho de divulgação, de prospecção, até de convencimento de que, de fato, a gente precisa estar seguro. Você mencionou bem, né, Braguinha, a questão da greve. Nós tivemos vários sinistros em relação à greve, né, que foi cancelamento de eventos e a gente teve indenizações. Isso é importante, né? A gente traz soluções em seguros, né? Nós somos uma empresa que nós, mundialmente falando, assim, a gente existe já há 25 anos, tem um know-how nesse segmento e a gente gostaria de trazer para o Brasil essa solução junto com os parceiros como vocês, né? Nós, da nossa agência, da Think4, já há bastante tempo não fazemos eventos sem seguro. Seja uma feira, seja um stand, seja uma ativação promocional. A gente está fazendo uma ação, por exemplo, da Canon no Morro da Urca e, simultaneamente, aqui na Japan House. Aqui. Todas as pessoas, sejam da equipe, sejam o público, sejam os equipamentos, tudo está coberto por seguro. Porque, infelizmente, as coisas acontecem. A gente já... assim, como a gente, em algum momento, ele perguntou assim, como é que fala não para cliente? Esse é o momento de falar não para cliente, não faço. Porque a gente já teve experiências, por exemplo, de num stand, onde, enfim, não tinha nada para dar errado, estava tudo certo. Uma senhorinha escorregou, caiu, quebrou a perna. O que faz se não tem seguro? Né? Tem que ter. Então, não dá para viver hoje, você não pode correr o risco de fazer um evento, seja uma ativação, você distribuir um brinde na porta da feira, tem que ter seguro, porque se aquela recepcionista, aquela promotora de vendas, aquela menina cair do salto, tropeçar e quebrar, ela vai te gerar um custo, ou porque ela não tem provavelmente a cobertura de seguro em grupo, normalmente não tem, né, o contratante dela, e aí essa responsabilidade vai chegar no meu cliente, por exemplo, no caso da Canon, se a minha promotora não tiver seguro e ela não for atendida, ela vai acionar a Canon, que é a parte maior, e aí vai criar um transtorno gigantesco para o meu cliente, que vai vir em mim, isso vai tomar proporções que isso vai para... o mercado vai ficar sabendo e me queima. Então, o seguro é muito barato, perto da responsabilidade que a gente tem para cumprir. No caso dos meninos aqui, então, que tem equipamentos, montagens e tudo, isso aí, você imagina o Amadeu com a pedra dele lá de quantas toneladas? A gente está usando 144 toneladas entre pedras de concreto, são 80 pedras de concreto e 64 caixas bombonas com água. Né? É uma estrutura monstro, tem quase 20 metros de altura, 66 de comprimento, 10 de profundidade. Isso é onde vai estar o painel de LED do Roger Walters. Tá? Com 19 de altura, 10 de profundidade. Eu participei da concorrência, mas não levei. Não ganhou? Ai, que pena. Além do seguro deles lá, da T4F, a gente tem o nosso para transporte. Entendeu?
Então, todo o nosso transporte está assegurado também. Eu acho que isso se enquadra também na questão do planejamento, porque quando você planeja, é você se preparar para... Eu já falei antes isso, se preparar para atingir o melhor, mas estar preparado para enfrentar o pior, né? Então, existe uma coisa que se chama o famoso ROI, Return of Investment, ou seja, é você fazer o cálculo de... É você fazer o cálculo de quanto vai te custar, não só para implementar ou fazer aquilo acontecer, mas quanto vai te custar se aquilo também der errado. E aí, nesse fator, você fala, bom, se eu pago um seguro X, eu não vou ter esse custo que pode acontecer também, né? O brasileiro é muito otimista, lá fora eles são mais pragmáticos, né? A gente acha que nunca vai acontecer nada de mal, mas acontece. Eu já vi painel de LED voar, cair, e gente despencar do alto de um box de luz e cair morto lá embaixo, coisas tristes que eu sei que muita gente tem história. Então, por exemplo, num dos nossos cursos a gente ensina sobre mitigação de riscos. É uma planilhazinha que você faz, onde você coloca tudo que pode acontecer de ruim, quais são as probabilidades, como é que eu vou lidar com cada uma delas. Algo que tem alta probabilidade de acontecer e alta probabilidade de causar dano, eu tenho que estar bem preparado para isso. E o seguro é um dos elementos que se usa para justamente mitigar esses riscos. Então, é importante ter esse conceito no planejamento. Perfeito. Mais alguma pergunta? Uma última, então. Tudo bem? Precisamos liberar aqui as estrelas no palco aqui. Boa tarde, senhores. Prazer. A honra. Uma pergunta para o senhor Amadeu. Como se dá hoje a capacitação dos profissionais que lhe atendem, os seus homens de guerra? Porque antigamente era montagem, vamos fazer um evento e a montagem, vamos montar. E hoje não, é o carregador. E diante de tudo isso, painéis, LEDs, concreto, como que se dá a capacitação dos profissionais que atendem empresas como a do senhor hoje? Para mega eventos, né? O nosso pessoal tem cursos, né? Todos com cursos em altura. Nós temos segurança do trabalho que está lá para medir a pressão do cara que vai subir antes de contagem. Então extremamente delicado, minucioso, né? A gente está bem minucioso na segurança na proteção do nosso funcionário, né? Dos colaboradores que a gente tem. E existe hoje assim uma escola, onde capacita-se, onde capacitar esse homem para trabalhar numa empresa desse porte? Já tem empresas que estão fazendo isso, e a gente tem, acho que uns 5, 6 só, que são assim, que vêm dessa capacidade aí. Outros são já trabalhadores de outras empresas que já vêm capacitado, né? Já não fizeram curso com a gente lá. Em algum momento, esses profissionais, a idade chega e passa, né? Nós estamos usando os 44 pessoas em cada evento desse, montadores, 44 montadores. Em cada lugar vai ter 80 carregadores. Então, é um contingente de 200 pessoas na montagem, durante a montagem. E todas elas têm que estar com PPRA, PCMSO, com toda a documentação em ordem, perfeito. Porque chega lá o Ministério do Trabalho, ele quer ver a pasta desse tamanho. A SP Eventos é uma dessas pouquíssimas empresas que capacita homens. A SP Eventos só tem gente no seu quadro de trabalho, de funcionários, que tem todas as credenciais, as NR10, NR... Todas essas normas que precisam, essas capacitações que precisam para poder trabalhar em altura, acima de 2 metros, enfim, todo mundo que trabalha na SP tem isso, mas mais do que isso, antes de conseguir a certificação, que é feita num local externo, eles precisam ser capacitados de como montar as estruturas. O que fazer, como fazer, existem alguns passos. Antes do cara começar a montar, ele carrega, separa, ordena. Então, ali mesmo se formam, então, novos profissionais. Exatamente. Existem fases que ele vai passando antes de passar para ser o montador que vai estar lá em cima. E assim, a ASP faz isso. Ela fomenta isso e ela, no mercado, né? E está nutrindo, inclusive outras empresas, gente que trabalhou lá na SP, hoje trabalha
viajando com outros artistas aí. Muito obrigado. Eu agradeço o merchandising dele aí, tá? Obrigado, atenção dos senhores. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, ao pessoal que está aqui no YouTube também, que façam muito bom uso. Eu acho que a gente tem muito conteúdo aqui. Eles colaboraram demais para todo mundo que não conhecia nada, ou que está empenhado, está querendo se formar nesse segmento, né? Ou simplesmente quer ter uma outra visão sobre o evento. Queria passar a bola para eles aqui, se alguém quiser fazer alguma consideração final. Quero agradecer de coração a presença de vocês, em nome da Music Show, né, em nome de todo mundo que está assistindo, que vai assistir, porque isso vai ficar registrado, eternizado. Tá? E queria pedir uma salva de palmas para eles aqui, galera. Bom, eu quero, em nome da SP Eventos, agradecer a todos vocês pela paciência de ficar ouvindo esse monte de coisa aqui, né? Tem informações boas, tem brincadeira, tem coisas, mas tudo é sério, graças a Deus. Então, eu agradeço a participação de vocês aí. Também obrigado aí pela audiência, estamos à disposição. A nossa empresa está atuando no mercado corporativo, chama-se Think4 Live Action, T4 Live Action. E para finalizar, eu só queria passar para vocês uma coisa que eu adotei para mim. Se cerquem dos melhores, sempre. Diminui muito, muito, muito a chance de alguma coisa dar errada. Se cerquem dos melhores, você não precisa saber tudo. Se cerquem dos melhores que tudo vai dar certo. Obrigado. Uma outra... bom, agradecer novamente o convite do segundo painel, mas assim, uma coisa que eu tenho comigo e sempre procuro falar é que se você entrou ou pensa em entrar nesse ramo só pelo dinheiro, você já está uma grande chance de não ter sucesso. Então, o dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Então, amem o que você... amem o que façam, que o dinheiro acontece. Queria agradecer. Esse é o primeira edição do Music Show. Tenho certeza absoluta de que muitas outras virão. Multipliquem essa voz, porque quem fala bem para um, quem fala mal para 10. Publicidade negativa é muito mais eficiente do que a positiva. Portanto, sejam agentes multiplicadores desse conhecimento que vocês absorveram hoje. Fomentem o desejo dessas outras pessoas para quem vocês vão contar, para que elas voltem aqui na próxima edição do Music Show, que eles deveriam estar aqui, que eles, enfim, desperdiçaram uma oportunidade de estar aqui. Quem estiver nos acompanhando no YouTube vai poder ver e rever cada um desses detalhes. Ouça muitas dessas coisas que essas pessoas disseram aqui, são de extrema e fundamental importância para o sucesso daquilo que você quer fazer. Muitíssimo obrigado, foi um prazer estar aqui, ladeado de notáveis. Repito, eu sou o único Zé Ruela desse palco aqui. Bom, a Vixa ela é parceira da Music Show. A gente tem acompanhado desde o início com o Daniel esse empreendimento. Estamos muito felizes de ver tudo isso acontecendo, muito orgulhosos de ver essa coisa acontecendo para o mercado da música no Brasil. Nós vamos apoiar, estamos apoiando como a Vixa, como associação, mas também a nossa feira Tecno Multimídia Infocom é parceira da Music Show. Nós vamos aí trocar figurinhas também durante a feira, que vai ser em abril, 2, 3, 4 de abril, no Transamérica. Tá? Então, já deixo o convite. É uma feira do áudio e vídeo profissional. Vocês são da música, mas vale a pena ver também. Tem muita coisa bacana para aprender. Muitos cursos bons. Nós temos vários summits. Um deles será o summit de eventos ao vivo, com notáveis falando lá também. Eu já vou pegar uns aqui para levar para lá. Então, fica o convite aí. O recado que eu quero dar para vocês é que a intenção da Vixa é ser essa grande comunidade do profissional de áudio e vídeo, seja ele da área de entretenimento, da área corporativa, qualquer área que seja. Então, nós existimos com a finalidade de apoiar o seu crescimento. Então, apoie-se realmente na gente e contem com a gente. E eu agradeço muito a oportunidade aí, foi um prazer conhecer alguns, estar com os outros aqui que eu já conhecia, e até a próxima. Bom, gente, encerramos aqui. De novo, muito obrigado de coração por ter todos vocês aqui,
por poder beber, né, nessas fontes tão ricas, né, de conhecimento, né? E o recado que a gente tem que deixar aqui é o seguinte: se preparem, planejem, executem com competência, realizem seus sonhos. Muito obrigado.